Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Simplificando Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Quero aproveitar para te convidar para te inscrever no nosso canal no Simplificando Ortopedia e já fazer a ativação do sininho para receber as notificações dos vídeos novos à medida que eles forem lançando. Hoje eu vou falar contigo sobre espondilólise. Vou te esclarecer o que é isso aí e o que isso provoca. A espondilólise é um defeito em que existe uma fratura num lugar muito específico na vértebra, que é o osso da coluna. O osso da coluna é formado basicamente pelo corpo, que é a parte anterior, mais robusta, e o arco anterior, onde se prende muitos músculos. Existe uma região bem fragilizada que chama-se pars intermediários, que é essa partezinha aqui. Existe então uma fratura nessa parte, os dois elementos ficam então separados, eles não ficam mais unidos. O fato de não ficar mais unido vai fazer com que o corpo comece a ter um movimento anormal, que não deveria. Existem algumas situações até que esse corpo ele vai fazer um escorregamento sobre a vértebra de baixo, e a gente chama isso de espondilolistese. Então, espondilólise é o nome da falha, essa fratura que vai desconectar as duas partes. Isso vai ter um movimento anormal e essa falta de conexão pode fazer com que às vezes essa vértebra escorregue para frente. A causa da espondilólise ela é multifatorial, ela pode ter vários fatores envolvidos. Existe uma predisposição genética. 25% das pessoas que têm espondilólise vão ter algum familiar que também tem isso aí. Algumas atividades físicas, principalmente atletas muito jovens que fazem muito movimento de flexão e extensão, também têm uma predisposição a fazer esse tipo de lesão, essa fratura. Existe a situação já lá no outra fase da vida, no adulto, no idoso, em que quando é feito muito esforço, muito trabalho físico, pode acontecer essa fratura de forma que a gente diz essa é uma espondilólise degenerativa, ela aconteceu por excessos de trabalhos. O que a pessoa que tem uma espondilólise vai apresentar? Primeiro tem que dizer assim que existem situações que o paciente não tem sintoma, ele simplesmente não tem sintoma nenhum, tu vai fazer um exame para investigar alguma outra coisa e encontra a lesão. Geralmente são pessoas que têm uma condição de musculatura boa, a musculatura ajuda a firmar essa parte que está solta e a consequência é que ela não tenha dor. Mas quando tem sintomas, o sintoma básico é dor, e dor com umas características muito claras. A dor na região lombar baixa, a dor que piora conforme o movimento de flexão e extensão do tronco, a dor que às vezes pode ter irradiação para membros inferiores, que pode ter um comprometimento de formigamento, de força. Então, quando existe um deslocamento daquela vértebra maior, como eu expliquei há pouco, aquela que chama de espondilolistese, tu pode comprimir algumas estruturas neurológicas. E isso então vai provocar uma dor irradiada, vai provocar às vezes alteração de força, vai provocar às vezes alteração de sensibilidade, formigamento, coisa assim. Então esse é basicamente o que se encontra de sintomas clínicos. Um outro achado que se encontra, que não é um sintoma, mas é um achado de exame físico, é que essas pessoas têm normalmente uma lordose aumentada. Para quem não lembra que é a lordose, a gente já fez um vídeo sobre deformidades de coluna que fala sobre a lordose. Então, se tiver alguma dúvida, dá uma conferidinha lá. O diagnóstico. Como é que eu vou fazer o diagnóstico? Além de todos os detalhes que a gente conversou há pouco do aspecto clínico, a gente vai ter que ter um exame de imagem que mostre isso. Um raio-x convencional muitas vezes não consegue mostrar essa falha. Tu precisa de uma incidência muito específica para identificar a falha no raio-x. O exame que mostra isso com maior clareza é a tomografia. A tomografia da região lombar consegue mostrar essa falha com muita nitidez. A ressonância também já consegue mostrar, mas o exame de padrão ouro realmente é a tomografia. O tratamento da espondilólise vai depender basicamente dos sintomas, da intensidade deles e da localização. Às vezes tem pessoas que não têm sintomas, não vão fazer nada, além de continuar mantendo uma condição de musculatura boa, principalmente a musculatura abdominal. Nos pacientes que têm sintomas, o sintoma dor, eu tenho que melhorar a dor dele. Então vão ter que medidas analgésicas, anti-inflamatórios, um certo repouso. E quando eu digo repouso, não quer dizer ficar completamente imóvel na cama. É evitar de fazer aqueles movimentos que provocam mais a dor. Eu posso usar medidas fisioterápicas, né? Alguns aparelhos para amenizar a dor, ultrassom, ondas, TNS, mas também já começar com a fisioterapia com a melhora da musculatura. Então fortalecer principalmente a musculatura do core, a musculatura abdominal, que tem a ver com a fixação, com a estabilização da região lombar. Algumas vezes eu posso usar algum reforço de fazer alguma infiltração. Na crise de dor também a gente usa muitas vezes alguma órtese, algum colete, também usando o colete por curtos passos de tempo, porque o colete, quando eu uso ele durante muito tempo,
ele vai provocar uma certa atrofia da musculatura. Eu justamente falei há pouco que eu quero que a pessoa tenha um músculo bom, ele vai ser importante na fixação, na estabilização da coluna. E existe ainda uma situação em que nenhum desses procedimentos aliviam a dor. Aí nesse caso eu vou pensar na possibilidade cirúrgica. E a cirurgia eu vou fazer uma fixação daquele fragmento que está solto. Uma outra situação que é vamos chamar quase que uma emergência, quando existe um comprometimento neurológico importante, que além de sentir dor para a perna, formigamento, a pessoa não consegue mais controlar os esfínteres, ou seja, a pessoa não consegue mais controlar a urina, não consegue mais controlar as fezes, porque a inervação dessas estruturas passam nessa região e a compressão dessas estruturas então vai acarretar isso. Isso, na verdade, é um tratamento cirúrgico que tem que ser feito com urgência, mas são situações de exceção. Então, esse é o meu recado de hoje. Eu queria te explicar o que é uma espondilólise. Espero que o vídeo tenha sido útil para ti. Compartilhe com quem também possa ser útil e te aguardo para o próximo vídeo para poder ter um pouco mais de conhecimento ortopédico. Um grande abraço!